passada eu dei uma definição para vocês um pouco mais generalista, né? Eu falei o que é o Bitcoin? O Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. De que outras formas a gente poderia entender isso e qual o fundamento que eu tenho por trás dessa alegação? Eu gosto de chamar o Bitcoin de a última fronteira da desmaterialização. Por quê? Ao longo dos últimos anos, a gente desmaterializou praticamente tudo, não é verdade? A gente desmaterializou a música, a gente desmaterializou o vídeo, a gente desmaterializou quase tudo, né? Tá tudo na nuvem, tá tudo via streaming, etc. E faltava desmaterializar o dinheiro, né? E qual a dificuldade, digamos assim, ao longo dos tempos? Será que ninguém tentou descentralizar o dinheiro, desmaterializar, né, o dinheiro, inclusive, de forma descentralizada, como é o caso do Bitcoin? Será que ninguém tentou fazer isso antes do Satoshi Nakamoto, essa figura sobre a qual discutiremos um pouquinho hoje, que é o criador do Bitcoin? Né? Na verdade, muitas outras pessoas tentaram e esbarraram algumas formas de dificuldades que a gente vai entender melhor o porquê na sequência. O ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é que o que o Bitcoin conseguiu fazer, né? Por que o Bitcoin funciona onde vários projetos que tentaram fazer a mesma coisa falharam no passado? E no passado bem distante, tá? O Bitcoin foi lançado no ano de 2008, né? Na prática foi lançado no ano de 2009, mas estudos datam da década de 80, versando sobre como seria possível criar um dinheiro completamente digital. Alguns de vocês devem estar se falando, não, mas o dinheiro ele já é digital há muito tempo, o Aleixo, né? Já tem cartão de crédito, agora, mais recentemente, tem o Pix, mas sempre teve cartão de crédito, eu sempre tive internet banking, tá? Quando eu falo do Bitcoin como uma primeira forma de dinheiro 100% digital e descentralizada, né? Eu me refiro a um bem digital que se comporta como dinheiro na internet. É como se fosse o cash, o dinheiro em espécie que você vai lá e paga, né? Porque o cartão de crédito, ele não é tipo dinheiro, como se fosse papel moeda, né? Ele vai depender de um banco para existir, né? A forma mais simples de dinheiro físico é o papel moeda, e ele vai depender de um banco central, de uma instituição que controla, né, para que ele possa existir, né? E outras formas de dinheiro digital, eu tenho conta no cartão de crédito roxinho, eu tenho conta no banco digital laranjinha, né? Já tem isso tudo aí. Mas o que acontece, né? Não é tipo um dinheiro que não depende de ninguém, né? São empresas que estão controlando a contabilização daquelas informações financeiras e provendo aquele serviço para você. Nada contra, inclusive, tá? Eu obviamente tenho conta em banco, eu não tenho meus finanças todas em Bitcoin, eu acharia isso daí um pouco ousado demais mesmo para um entusiasta como eu. Eu só estou aqui enfatizando que o Bitcoin ele é a última fronteira da desmaterialização, porque faltava criar na internet, faltava criar nos meios digitais uma coisa que se comportasse da mesma forma como o dinheiro, né, como as notas de dinheiro se comportam no mundo físico. Uma coisa que eu posso passar de lá para cá sem ter que pedir autorização para ninguém, que é muito difícil, tem um custo muito alto de falsificação e que uma vez que eu tenha feito o pagamento, não tem como uma empresa fazer o estorno, voltar atrás no pagamento. Esse era um sonho de muitas pessoas, tá? Na década de 80, na década de 90, muito antes de muitos de nós sequer sonharmos em termos aí um computador pessoal, acesso à internet ou qualquer coisa parecida, né? O que acontecia? Já tinham visionários e visionárias aí pensando como a gente pode fazer para criar uma forma 100% digital e descentralizada de dinheiro. Então, algumas pessoas colocam essa mudança de paradigma, isso é uma provocação, tá? Não estou querendo ser radical aqui, nada disso, eu sou entusiasta, mas muito pé no chão, né? Mas tem até o Andreas Antonopoulos, que é um cara que eu gosto muito, né? Esse nome é grego, né? É um dos maiores educadores, uma inspiração para mim no universo de Bitcoin e blockchain, e ele faz essa provocação. Quando a gente falava da mistura entre a igreja e o Estado lá atrás, imagina na Idade Média, parecia muito normal, né, para as pessoas daquela época. Pô, você nasceu em tal estado, em tal país, você segue tal religião, né? Infelizmente, na minha visão mais democrática, liberal de mundo, em alguns lugares ainda é assim, né? Alguns lugares totalitários. Mas hoje, na maioria das democracias abertas, é impensável você falar assim, pô, tem que seguir tal religião, né? E algumas pessoas lançam essa provocação, como o Andreas, né? Será que a gente vai separar a figura do dinheiro do Estado, da moeda do Estado? A gente vai deixar de ter um monopólio? No Brasil só se pode usar real,
nos Estados Unidos só se pode usar o dólar, né? Tem gente que chega a apontar o potencial disruptivo dessa tecnologia nesse nível, tá? Que a gente pode estar passando por uma mudança sociocultural tamanha num sentido tão grande quanto esse, né? O Bitcoin, ele abriu um mundo de possibilidades, né? Por quê? Esse código é 100% livre. Quando eu aperto Enter e mando o Bitcoin para o Daniel, eu não preciso confiar em nada e nem ninguém. Não interessa quem é o Satoshi Nakamoto. Eu posso ir lá ver na rede, a blockchain é transparente para eu ver que o dinheiro está indo para o endereço que eu mandei, né? E outra, o código é 100% aberto, eu posso auditar esse código e saber, diferente do código de uma aplicação proprietária, como algumas no Windows, por exemplo, né? Eu não sei o que acontece quando eu aperto Enter, é uma magia ali que funciona e dá certo, né? E às vezes não dá. No Bitcoin não, é tudo transparente, o código é livre, ele pode ser remixado, reaproveitado, né? É por isso que do Bitcoin surgiram literalmente milhares de outras moedas digitais, né? Claro que tem moedas, né, projetos que às vezes não têm um propósito muito claro, né? Mas o mais legal disso é que, por exemplo, graças, assim, na minha interpretação livre aqui, graças ao Bitcoin, em boa medida, graças ao Bitcoin ter sido lançado como uma tecnologia aberta, cujos conceitos várias pessoas poderiam utilizar para construir outras coisas, que surgiram blockchains mais potentes para se fazer aplicações financeiras, para que se construa tokens, para que se construa aplicações de governança, que eu posso tomar decisões, tudo de maneira descentralizada. Então, se o Bitcoin ele criou a tecnologia blockchain para que as pessoas pudessem ter um serviço financeiro sem depender de um provedor central desse serviço, né? O fato dele ser 100% livre, aberto, qualquer pessoa poder adaptar seu código, né? É o que deu a confiança para que ele funcionasse sem depender de pessoas e de entidades privadas ou públicas quaisquer, ao mesmo tempo em que permitiu a criação da Ethereum, né, como uma blockchain que você consegue escrever código para desempenhar outras funções, blockchains como a da rede Hathor, em que você pega fundamentos diversos que podem ser criados por meio de tokens e simplifica esse acesso para que mais pessoas possam construir aplicações a partir disso, né? Então, eu brinco que o que o Satoshi Nakamoto criou na blockchain da rede Bitcoin, ele abriu a caixa de Pandora a partir da qual bastante coisa se tornou possível,